Olá, eu sou o Christian Cambruz, tenho 27 anos, sou formado em Desenho Industrial pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente eu sou mestrando no programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento na Universidade Federal de Santa Catarina e hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que eu gosto muito, que é a interface. E principalmente essas interfaces emergentes como a realidade aumentada. A realidade aumentada ela é um paradigma de interação que vai além da tela do computador, vai além da tela do tablet, do celular e começa a ter configurações socioespaciais. Resumindo, ela é uma combinação do mundo real, das coisas do mundo real, os objetos do mundo real, o espaço, mesmo objetos ou os humanos, com entidades virtuais, elementos gerados por computador, né? Você faz a união disso em tempo real e é um registro tridimensional. Um exemplo de realidade aumentada que se popularizou muito em 2016 principalmente, mas que está aí até hoje, é o Pokémon GO, em que você vai capturar um Pokémon GO em um espaço real, por exemplo, ele é exibido em um espaço real e em tempo real, né? Que é uma característica muito importante, esse tempo real. E eu gosto muito desse tipo de interface porque provoca muito. O que fica para mim de provocação principalmente é como é que eu produzo para esse tipo de interface que vai além das telas. Não é tão simples, você já não tem mais o controle dos grids em algumas aplicações, não necessariamente em todas, né? Enfim, isso me provocou bastante. Começou lá em 2016, fui fazer uma disciplina de História da Arte com a professora Débora e no projeto final da disciplina, né, o trabalho final, eu queria fazer uma aplicação de realidade aumentada. E eu fiz um trabalho muito simples, mas que me agradou muito. Eram 3 quebra-cabeças que, quando você usava o dispositivo móvel, podia ser o celular ou podia ser um tablet, era exibido algum objeto que foi gerado por computador, né? Então ele era exibido em tempo real, você via o ambiente real e via esse objeto sendo exibido em cima desses 3 quebra-cabeças. Você tinha que montar esses quebra-cabeças para poder visualizar esse objeto. E foi um trabalho que me agradou muito. E eu comecei a gostar muito desse paradigma de interação. E, bom, alguns meses depois desse trabalho, o Pokémon GO foi lançado. E aí popularizou muito essa tecnologia. E para vocês terem uma ideia, ela está aí em várias áreas. É uma tecnologia que vem desde os anos 90. Mas hoje ela está muito forte porque ela é fácil de produzir e sim, tem muita gente ali fora produzindo, né? Agora, produzir uma interface de realidade aumentada boa é que pode ser um desafio, né? Mas você pode estar produzindo realidade aumentada, por exemplo, para filtros do Instagram. Inclusive, muita gente faz isso. Tem a aplicação, o aplicativo Spark AR, que permite que você faça esse tipo de trabalho com esse tipo de interface, né? E que é gratuito, enfim, e muita gente faz isso para o Instagram, né? E eu acho isso muito massa, de como essa tecnologia se popularizou não só para a pessoa que acessa, mas para a pessoa também produzir. E ficou aí, as provocações ficaram aí. Em 2017 eu resolvi fazer o laboratório de interface no curso de desenho industrial e nesse laboratório eu resolvi de novo que queria fazer realidade aumentada. Então, além de compreender um pouco melhor sobre esse tipo de interface, e enfim, eu queria entender outras coisas. Assim como esse paradigma de interação que é a realidade aumentada e os demais que são para telas, né, um aplicativo de celular comum mesmo, ou um site para web, todos você sabe que vão lidar com outras linguagens, né? A gente tem a nossa linguagem visual ou sonora e existe uma linguagem de programação e eu queria aprender um pouco sobre esse tipo de linguagem superficialmente para, no momento que eu fosse para o mercado, poder dialogar com esse outro profissional que vai trabalhar comigo, né? Então, para a gente poder ter um diálogo para construir uma aplicação realmente boa. Então, quando eu fui fazer esse laboratório, eu quis passar muito pela linguagem da programação muito rápido. Eu resolvi fazer uns tutoriais de jogo, como produzir jogo, reaproveitei os códigos desses jogos produzidos e apliquei nesse trabalho, nesse projeto de realidade aumentada, que também era um quebra-cabeça. Você montava esse quebra-cabeça e com um dispositivo, celular ou tablet, era disparado uma modelagem tridimensional, que foi um trabalho colaborativo, não foi feito somente por mim, mas por alguns colegas que fizeram concept art e fizeram a modelagem. Eu fiz só a parte de realidade aumentada e as peças de madeira ali, que era um quebra-cabeça de madeira nesse caso. E bom, eu gostei muito.
O que aconteceu? Quis trazer realidade aumentada, quis trabalhar com essa interface, né? Tratar essa interface na perspectiva do design de interação no TCC. E aí meu TCC também foi um trabalho que eu voltei para a realidade aumentada, eu quis fazer tipo uma coleta de dados para entender melhor essa tecnologia, e ficou meio que um TCC assim, bem mais teórico mesmo, mas que me ajudou muito a ter outras curiosidades, assim, que obviamente isso reflete hoje muito nas minhas pesquisas do mestrado, que também é realidade aumentada. Ou seja, desde 2016 eu não larguei esse tipo de interface. Eu estou ali lidando com ela, num processo mais teórico, investigativo, eu quero saber mais como é que a gente produz isso, não necessariamente que eu queira produzir e executar o tempo todo, eu gosto de ficar nesse processo de gerir esse trabalho pela complexidade que ele tem. É claro que eu gosto de executar também, fiz alguns trabalhos, né, práticos para isso, mas eu gosto muito desse processo de gerir esse tipo de interface, pela sua complexidade. E foi me acompanhando, né, nesse processo ali da disciplina de História da Arte, Laboratório de Interface, o TCC, e hoje está aqui na minha pesquisa de mestrado. Na minha pesquisa de mestrado, eu trabalho com a poética da corporeidade para a produção de ideias para a realidade aumentada. O que isso quer dizer? Eu quero dizer com isso que, já que vai além da tela, significa que eu vou trabalhar com o corpo, né? Se eu pensar no Pokémon GO, quer dizer, o Pokémon GO, quando eu tenho que capturar um Pokémon, eu preciso sair de um determinado local que eu estou e eu vou até outro local, eu me movo até lá. E tem gestos do celular como o deslizar, aqueles deslizares simples, quando a gente vai de uma tela para outra, quando a gente faz o toque, é o que me interessa hoje. Esse tipo de interação corporificada, interação corpórea, é o que me interessa. E corporeidade é daí. Os autores que trabalham com isso, eles vão começar a trazer outros profissionais que até então não se pensavam tanto em trazer para a área da produção da interação humano-computador ou do design de interação e, claro, para a interface, porque a interação humano-computador, o design de interação, estão aí de mãos dadas praticamente com a produção de interfaces. E aí, vários autores, e agora eu também, resolvemos que, vamos trazer outras áreas para começar a pensar a produção para esse tipo de interface de realidade aumentada, ou para a realidade virtual, para a computação vestível, quer dizer que elas vão precisar dessas configurações socioespaciais, dessa coisa mais corpórea mesmo, né? Muito mais evidente do que já era nas telas, né? Porque os gestos também são corpóreos, pegar um celular é isso. A nossa relação com as mídias sempre é corpo, né? Seja um livro que eu vou virar a página, tem tudo isso. Mas essas tecnologias emergentes trabalham muito com isso, elas vêm com interfaces que são muito mais naturais, com aquele vocabulário que a gente é familiarizado, que é o nosso corpo, e eu estava curioso com isso, de trazer isso para essa pesquisa. Então, além das interfaces tecnológicas, eu queria juntar essas interfaces tecnológicas com as interfaces biológicas, né? As interfaces que eu tenho, os sentidos para eu acessar o mundo, a pele, e, enfim, unir. E aí você tem aí realidade aumentada como uma possibilidade. Porque a realidade aumentada, o que ela é? Ela é a combinação do real com o virtual. É uma combinação de entidades, objetos virtuais gerados por computador com o espaço real, com objetos reais. Então você combina, é disparado isso em tempo real, é exibido isso em tempo real, essa combinação acontece nesse tempo real e é registrado em 3D. E eu falei, poxa, tá aí. Não tem, a realidade aumentada é um ótimo exemplo de interface para eu trabalhar com isso. No mercado, o que eu acompanho, ainda não tem tanta coisa tão clara com essa pesquisa, mas eles fazem isso. A coisa acontece de modo natural. O que eu quero aqui é deixar mais claro e evidente o papel central do corpo. E que o corpo produz a ideia, né? Para isso também. E tá aí, né? Eu estou trabalhando com esse tipo de interface, ele está me trazendo outros vocabulários. Eu, por exemplo, estou resgatando hoje vocabulários lá das artes da cena, das artes cênicas que eu fiz antes de cursar desenho industrial. É um curso que, apesar de não ter me formado, me trouxe uma bagagem, uma rica bagagem de lá, de teorias que hoje são usadas não somente por mim, mas por vários autores de interação humano-computador, das áreas da dança, do teatro, da educação somática, da educação física, trazendo profissionais como instrutores de yoga, coreógrafos, diretores de teatro, bailarinos, atores, para participar do processo de produção de ideias para esse tipo de interface, porque eles têm vocabulário corporal. Já o que eu estou querendo fazer é com que
esse vocabulário também passe para os designers, que os designers aprendam a sensibilizar o corpo, os movimentos, os gestos, assim como aprenderam a sensibilizar a visão para produzir interfaces para a tela. Então, é esse tipo de interface que eu estou lidando hoje e que eu queria compartilhar com vocês. Se você pensa nessas áreas, a gente pode pensar, por exemplo, numa questão interdisciplinar. Eu tenho na produção de interface, pode ser do aplicativo mesmo de celular, essas interfaces mais comuns e que também tem sua complexidade, que eu tenho que dialogar com um profissional, né, de outra área, o designer, mas também com clientes, com o designer, perdão, com o programador. E quando eu estou trabalhando com a interface que eu tenho aqui, realidade aumentada, eu vou trabalhar com ele, mas se eu começar a trazer professores de dança, do teatro, coreógrafos, enfim, para me ajudar a compor cenas para a realidade aumentada, eu tenho que aprender a dialogar com eles. E com o programador, eu tenho a linguagem da programação. No design, eu tenho uma linguagem visual. Lá com essa galera das artes do corpo, eu tenho uma linguagem corporal. Então, cada um é um vocabulário que eu tenho, que eu aprendo e eu tento unir isso, né? E isso é um processo bastante interdisciplinar. Inclusive, o meu mestrado é interdisciplinar. A gente dialoga uma área de concentração da mídia, que é a qual eu pertenço, com a área da engenharia e a área da gestão. E ali a gente já faz um processo interdisciplinar. E aí eu vou atrás dessas outras áreas para discutir. É um processo complexo, que leva muito tempo e que não é fácil, mas que é muito interessante. E se aprende muita coisa, é muito bom. Porque tu começa a pensar em interfaces de outros modos. É como se eu pegasse um óculos, quer dizer, eu colocasse uma lente e começasse a enxergar a produção de interface de outra maneira, além daquela que é mais comum na área do design. E não é para substituir, mas para complementar. Então eu acho que é isso. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa ter uns atributos que são interessantes para o profissional, que ele comece a ser um investigador e pesquisador. A interface dá para investigar várias interfaces, é possível investigar muita coisa, né? Além do corpo, cores, sons, tem outros sentidos também que podem ser investigados. Então é uma provocação que eu faço para quem está assistindo a esse vídeo, que seja isso. Que sejam designers de interação, designers de interface ou UX designers, mas assim, que usem outras lentes para poder produzir essas interfaces. Essas interfaces são emergentes, então tem muita coisa massa para produzir aí. E, enfim, qual que é o papel do design de interface? Para mim, ele é um papel fundamental, porque ele tem todo um processo de começo, meio e fim bem determinado, bem claro. É difícil você não ter a área de design na produção desse tipo de interface, porque é ela que vai juntar todos esses atores envolvidos e vai organizar isso, passar por um processo e entregar esse produto. Para mim, o designer é a peça fundamental. Estou enaltecendo? Obviamente. Estou enaltecendo porque a gente sabe que nem todas as áreas de design são muito valorizadas. Contudo, aqui na região, pelo menos aqui onde eu moro, essas áreas que trabalham com a produção de interfaces, design de interação, UX design principalmente, UI design, que tem a ver diretamente com interface, por exemplo, são mais valorizadas, mas mesmo assim não é o ideal ainda, né? Mas eu não fiz parte do mercado, né? Eu não sei como é a experiência no mercado, porque lá no mercado eu sei que é muito mais acelerado o processo, né? Talvez em agências pequenas, né? Agências grandes eu não posso falar, mas pelos colegas que participam e trabalham desse processo me contam sobre essas informações. Eu acredito que se você está trabalhando com isso, você vai compreender, vai se identificar. Eu fui direto da graduação para o mestrado, então eu não tive contato direto com o mercado. Eu tenho um processo de investigação, principalmente agora que é com o corpo, que é um processo um pouco mais lento. Eu fico produzindo, mas ele é mais lento de compreender. Estou investigando ainda. Não está tão simples de levar para o mercado ainda, porque até eu estou descobrindo o que está acontecendo, o que está sendo produzido. Porque essa investigação é muito recente também para vários outros autores. Então, eu não tenho noção de como funciona no mercado esse tipo de produção ainda. Eu fico acompanhando por blogs, por profissionais que falam, mas é a fala, né? Na prática, a coisa é outra. É um tipo de linguagem diferente. Bom, projetos que eu poderia estar compartilhando com vocês, por exemplo, eu acho que seriam os projetos de pesquisa que eu tenho hoje no mestrado, né? Tem essa minha pesquisa que eu trabalho, essa poética da corporeidade,
para produzir ideias para a realidade aumentada. Quando eu falo de poética, eu quero dizer que o corpo ele é uma ferramenta, ele é um recurso, e eu trato esse corpo enquanto mídia, porque ele é capaz de formar ideias, né? Se eu tenho uma ideia, eu posso dar forma através de gestos, eu posso registrar esses gestos, usar esse vocabulário. Então ele é poético por isso, porque ele revela gestos, ele produz gestos. E ele me dá condições de existir, né? Ele me dá condições para produzir uma interface, e essa interface também depois me dá condição para agir no mundo. Ou ela me limita, ou ela me dá condições de liberdade. Isso sempre vai variar. Ela vai me dar condições. Se são limitações ou não, isso vai muito de como eu produzo, né? Do que eu quero com isso. Eu produzo esse artefato e depois o usuário vai ter uma experiência e eu não sei qual é essa experiência, né? Uma experiência muito dele. Mas além desse meu projeto de pesquisa, os artigos também vão compondo todo o meu trabalho, né? Eu comecei fazendo uma pesquisa de como o design de informação poderia contribuir para a instrução de montagem com realidade aumentada, né? Instrução de montagem, quer dizer, eu quero montar alguma coisa, eu posso usar um óculos de realidade aumentada, fazer uma interface que me ajude a compreender como eu monto um objeto. Além disso, também eu quis compreender como trazer lá, por exemplo, da área das letras, o processo de produção de leitura, a lógica de produção de leitura para a realidade aumentada. É como se eu quisesse ler uma aplicação de realidade aumentada como se eu estivesse lendo um texto. Então eu quis pensar a realidade aumentada como se ela fosse narrativa, descritiva, dissertativa. Eu trouxe esses termos e quis traduzir esses termos para a lógica de realidade aumentada. Os meus orientadores, meus professores sempre gostaram dessas ideias. Isso me ajudou muito a ficar confortável para tratar desses temas também. E, além disso, eu escrevi um artigo recentemente também, estou escrevendo, melhorando ele tudo, que trata de... Bom, se no meu TCC, na minha dissertação eu quis trabalhar com a poética da corporeidade para a realidade aumentada, tem um artigo que eu quis fazer o contrário, eu quis fazer como a realidade aumentada é uma força poética, ela me dá condição de existência para o corpo, né, para a corporeidade. E os temas foram assim, eu comecei a entrar em questões de filosofia, então eu li muito livro que me ajudou a compreender interfaces de modo diferente. Quer dizer, vocês têm essas leituras, essas lentes que você vai colocando, né? Quando eu tô falando de lente é como se eu pegasse o óculos assim e ele tivesse uma outra visão de mundo, que me ajudou a entender a produção de interfaces de um modo muito diferente. E isso foi me deixando muito mais curioso. E é basicamente isso. Toda a minha pesquisa, meu contato com interface tem mais a ver com realidade aumentada e muito questão de como isso me dá outras condições para agir no mundo, quer dizer, nos dá condições para agir no mundo. Enfim, é uma interface que eu acho que vai render muita coisa pela frente ainda, que pode ser boa ou pode ser ruim. Para quem já assistiu Black Mirror, por exemplo, sabe que tem muitos problemas que podem ser gerados. E como designer, nós temos essa capacidade de moldar esses artefatos, e quando eu moldo esses artefatos moldam essa sociedade, né? Isso é a minha visão, pelo menos. E deve ser compartilhada por vários autores, eu tenho certeza. E é isso, gente. Eu acho que o que eu tinha para compartilhar sobre interface era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem curiosidade sobre isso, quiserem conversar, vocês me chamem, porque eu gosto de conversar. E, enfim, o tempo está aqui passando, né? Estou olhando aqui o cronômetro e realmente está passando mesmo. E é isso. Muito obrigado. Um beijo para vocês. É isso. Agora eu tenho que dar um jeito de tentar sair dessa posição, que tá bem difícil. Beijo. Tchau.